O arco de Leonis promete ser o mais épico e último arco dessa primeira temporada de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. E neste vídeo eu quero te contar como eu acredito que será o desfecho desse primeiro grande arco. E 58 capítulos depois, os Quatro Cavaleiros do Apocalipse estão finalmente todos reunidos. Ou pelo menos quase. E parece até que foi uma eternidade, né? Mas se a gente olhar bem, nem foi tanto assim. E para vocês terem uma ideia, todos os 7 pecados capitais só foram aparecer todos juntos 216 capítulos depois. Obviamente não contando com alguns flashbacks onde todos eles apareceram juntos. E se a gente fosse adaptar todos esses capítulos até então para episódios de um anime, levando em consideração a média ideal de 3 capítulos por episódios, teríamos cerca de um total de 19 a 20 episódios até o momento. Ou seja, em 20 episódios, todos já estariam reunidos. E foi muito legal ver que basicamente os primeiros 50 capítulos foram para apresentar e desenvolver parte da história do Percival, que é o nosso novo protagonista. E apesar do Lancelot também estar presente desde o segundo capítulo, sobre a identidade do Sim, ele não teve muito da sua história contada, pois o grande foco se manteve em torno da sua real identidade. Mas, obviamente, por Lancelot e Tristan já serem personagens conhecidos do grande público, Nakaba provavelmente optou por criar e desenvolver primeiro essa conexão com o Percival, para que ele pudesse também conquistar seu espaço, criar um laço afetivo com todos nós. E ele conseguiu, pois Percival já se tornou o personagem favorito de muitas pessoas. Mas e agora? Com os 4 reunidos, o que será que irá acontecer? Como a história irá prosseguir? Bom, eu acredito que antes de qualquer coisa, eles, e principalmente o Percival, irão descobrir o que de fato eles realmente são, por que tiveram que ser reunidos e qual será o propósito deles. A profecia deve ser finalmente explicada e eu acredito que ela tem 2 lados. E a forma como ela será interpretada e seguida dependerá da escolha de cada um. E após entender tudo, algo surpreendente deve acontecer. O momento em que eles finalmente irão conhecer o verdadeiro desespero, o significado do caos. Pois nós vimos há alguns capítulos atrás que Arthur finalmente reconheceu que os 4 Cavaleiros do Apocalipse poderiam representar uma ameaça. E inclusive ele chegou até perguntar para Merlin o que ela achava que ele deveria fazer: continuar a busca pela sua esposa ou priorizar os 4 Cavaleiros. E eu acredito que a resposta disso nós iremos ver nos próximos capítulos, naquele que promete ser o momento ápice dessa grande primeira temporada. Pois em Nanatsu no Taizai, nós tivemos entre os capítulos 97, 98 e 99 o grande confronto entre Hendrickson dominado pelo poder demoníaco e os 7 pecados capitais. E essa grande luta fechou o primeiro arco da história de Nanatsu no Taizai. E em Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, até o momento a gente ainda não teve uma grande batalha como essa, envolvendo todos os personagens principais contra uma grande ameaça. E é por isso que eu acredito que agora que os 4 Cavaleiros do Apocalipse estão todos reunidos num único lugar, é que será o momento perfeito disso acontecer. Pois, como eu disse antes, Arthur reconheceu que os 4 Cavaleiros podem ser uma grande ameaça, e com todos eles finalmente reunidos,
ele deve fazer uma pequena visita a eles. O Rei do Caos deve surgir ao lado de Merlin em Liones. Pois vocês se lembram daquelas pedras mágicas no céu de Liones, reagindo a alguma coisa além das colinas? E segundo o próprio Xion, elas nunca haviam reagido daquela forma antes. E até então, nós não tivemos nenhuma explicação quanto a isso. Mas eu acredito que elas estavam reagindo à presença iminente do Rei do Caos, que estava além das colinas, observando calmamente tudo o que estava acontecendo em Liones. Inclusive, acredito que tenha sido ele a enviar esses que são possivelmente Cavaleiros do Caos, para se certificar, ter certeza absoluta se ele realmente precisa se preocupar. Apesar de eu acreditar que eles possuem também algum outro propósito. Mas independente do que seja, eu acredito que no fim, eles serão todos derrotados pelos nossos heróis, que pela primeira vez devem lutar juntos e criar dessa forma o primeiro vínculo entre eles. E após ver tudo isso, Arthur finalmente irá decidir ir pessoalmente ao encontro deles, pois ele quer saber se eles realmente são uma ameaça ou não. E claro, todos ficarão surpresos e apreensivos, inclusive o Meliodas, que não esperaria por uma aparição tão repentina assim. E o Rei Arthur iria então desafiar os quatro, dizendo inclusive que eles podem lutar todos juntos ou não, e que ele usaria apenas um braço para lutar, pois mesmo que quisesse usar os dois, não iria poder. E assim, os quatro confrontariam pela primeira vez o grande Rei do Caos, que facilmente iria derrubar todos os quatro. Mas eu acredito que seria uma luta que levaria cerca de 1 a 2 capítulos inteiros. Após derrubá-los, Arthur iria decidir se deve deixá-los vivos ou eliminá-los. Mas neste momento, o Meliodas iria se opor. O Rei de Liones confrontaria pela primeira vez o Rei de Camelot. Meliodas iria lembrar Arthur do acordo deles, e Arthur, por sua vez, iria dizer o mesmo. Pois sim, eu acredito que exista um acordo entre Arthur e Meliodas. O Rei de Camelot prometeu não destruir Liones e nem as pessoas amadas pelos membros dos 7 pecados, se eles não se opuserem aos seus ideais. E em troca, Meliodas prometeu que nem ele e nenhum dos outros pecados iriam confrontá-lo diretamente, mas que seus herdeiros, a nova geração, um dia iria se erguer para pôr um fim aos seus ideais. Pois o mundo iria criar uma forma de pará-lo, uma forma de mostrar que ele está errado. Eliminar todas as outras raças não era o caminho correto para se encontrar a paz. No entanto, Arthur conta que não vê mais vantagem nessa promessa boba e que pretende destruir tudo aquilo que se opuser à sua vontade. E diante dos 4 cavaleiros do Apocalipse caídos no chão e dos olhos de Meliodas sem esperança, Arthur Pendragon iria sobrevoar o céu e dizer a todos: darei a vocês mais 7 dias, pois em 7 dias eu voltarei e irei destruir Liones completamente. E tá aí, essa é outra coisa que eu acho que irá acontecer muito em breve, pois em toda a trajetória de Nanatsu no Taizai, Liones, apesar de sofrer com alguns ataques, nunca chegou perto de ser totalmente destruída. Então eu acredito fortemente, com todos os indícios que a gente já tem, que Liones será pela primeira vez totalmente destruída, varrida literalmente do mapa.
Mas não acredito que será neste momento que deve terminar com Arthur derrotando os 4 cavaleiros e indo embora deixando este terrível aviso, essa terrível sensação de serem totalmente incapazes de enfrentar o Rei Arthur. Então, na minha opinião, essa seria uma das melhores formas para finalizar essa primeira temporada da história dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, com o grande vilão dessa história até então lutando contra aqueles que são a esperança do mundo e mostrando a eles que eles precisarão evoluir muito ainda se quiserem tentar salvar o mundo. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Como que vocês gostariam de ver o desfecho dessa primeira temporada? Vamos conversar bastante sobre isso aí nos comentários. E não deixa de seguir o canal também lá no Instagram, é Marcelo ND. Lá eu posto muitas informações e notícias em tempo real. Então você fica por dentro de todas as novidades, não só do universo dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, mas como também de outros animes e mangás. Então não deixa de seguir Marcelo ND. E por fim, eu agradeço a cada um de vocês que assistiram até aqui, deixaram um like e já compartilharam esse vídeo com seus amigos. E eu espero, claro, vê-los também aqui no próximo vídeo. Então, combinado. Falou, fui, é nóis!